A maior rede de farmácias do sul do Brasil traz muito mais para você. Com o programa de relacionamento São João Mais, você tem mais saúde, mais vantagens e muito mais benefícios. Aproveite, são ótimas ofertas. Faça o seu cadastro no site institucional.sãojoãofarmácias.com.br. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. E você pode comprar em até 20 vezes com o primeiro pagamento só em novembro. É só nas lojas Colombo. Tem lavadora de roupas Electrolux 12 quilos por R$ 175 mensais. Conjunto de box casal Ecoflex por R$ 109 mensais. Forno elétrico 45 litros por apenas R$ 42 mensais. Batedeira ou liquidificador Cadência apenas R$ 109 à vista cada. As lojas Colombo informam que está atendendo via WhatsApp no seguinte número: 986007182, entre 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. O atendimento presencial entre 10 e meio-dia e entre 13 horas e 30 minutos e 16 horas, conforme decreto estadual. Para falar em decreto estadual, falar sobre abertura e fechamento, está conosco o presidente do Cindy Loja Costa Doce, Otávio Moraes. Muito bom dia, obrigado por nos atender, Otávio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Acústica, uma satisfação poder estar contribuindo, né, nesta manhã linda de segunda-feira, hein? Falando um pouco sobre o nosso comércio, né, Fábio? Exatamente, é muito bom, Otávio. E a gente distensionou um pouco a nossa atenção que nós estávamos semana passada com a possibilidade da abertura do comércio, né, Otávio? Porque a gente se conversa e é todo mundo tenso demais, todo mundo está assim, preocupadíssimo com as coisas que estão acontecendo. Pelo menos de quarta a sábado abrimos o comércio, deu uma afrouxada um pouquinho nas coisas, os vendedores, os clientes chegando. Eu acho que foi positivo essa experiência da semana passada, né, Otávio? Foi extremamente positivo, né, Fábio? A gente vem falando muito, a gente conversa muito sobre isso, e a gente precisava tirar essa tensão, distensionar propriamente os prefeitos, né? Porque a pressão era grande sobre os prefeitos, justamente sobre o protocolo da bandeira vermelha ser muito engessado para o tal dos não essenciais, que nos deram esse rótulo de presente, né? E a gente carrega aí desde março esse rótulo de não ser essencial, e claro que a pressão, ela sempre teve da parte dos não essenciais. Então, no momento em que o governador teve a sensibilidade de deixar flexível das 10 da manhã às 16 horas, nesta semana que antecedeu o Dia dos Pais, automaticamente o que os não essenciais fizeram? Tiraram essa pressão, o fluido, o fluxo aconteceu, e é importante a gente tocar nesse assunto, Fábio, porque assim, o aumento de pessoas no centro, ele não aumentou com os não essenciais funcionando, tá? Sim. Isso é importante. Manteve o mesmo ritmo. Não estou dizendo que é o ritmo ideal, porque tem muita aglomeração no centro, muitas filas, mas nós abrindo das 10 da manhã às 16, não aumentou a aglomeração. Isso é importantíssimo deixar claro aqui para o ouvinte. Com isto, a gente espera, com uma expectativa muito grande, que o governador mantenha este anexo que ele fez, né, que foi colocar de quarta-feira até sábado, das 10 às 16, que ele mantenha. Sim. Qual os indícios que a gente tem para isso, Fábio? O indício que a gente tem é que, se tu observar o decreto do governo do estado do dia 7 de agosto, ou seja, de sexta-feira, dentro dos protocolos da bandeira vermelha, ele manteve, tá? Dentro dessa semana, de quarta-feira até sábado, das 10 às 16. Isso está dentro do decreto que foi expedido por ele dia 7, tá? E sobrepõe o decreto do dia 3. Então, o que a gente entende, né? Pode ser que hoje, durante o dia, ele pode retirar esse anexo? Pode, ele tem toda a autonomia para isso. Mas ele deixou a entender que ele flexibilizou, que ele mudou o protocolo da bandeira vermelha, tá? E aí daqui para frente, nós que estamos na R21, que é a região de Guaíba que ficamos, a gente tem dois caminhos. Hoje, ontem eu falei com o presidente da Associação dos Prefeitos, o prefeito Silva, ele colocou o recurso. Então hoje a gente tem duas expectativas, né? De ser deferido esse recurso e a gente voltar
para no mínimo ali a bandeira laranja, ou se isso não ocorrer, dentro do decreto do dia 7 de agosto, está ali bem claro que o comércio vai funcionar das 10 da manhã até as 16, de quarta a sábado. Isso está no decreto. Eu estou dando uma olhada agora, presidente, eu acho que é importante a gente falar isso, porque o comércio hoje, nessa segunda-feira, fica naquela expectativa de como trabalhará os restaurantes, lancherias, né? E esse contato contigo é justamente para nós poder dar uma resposta aos nossos ouvintes, o que vai acontecer nessa segunda-feira, porque pelo decreto, como o senhor está bem claro dizendo, não poderá abrir as portas como nós abrimos sexta, sábado, quinta-feira passada. Tem restrição somente para recebimento de carnês, para entrega de produtos encomendados, não tem entrada de clientes nas lojas, as coisas assim. É isso, presidente? E justamente. Então, assim, a nossa orientação hoje, durante o dia, eu digo hoje, Fábio, porque hoje tem ou deferido ou indeferido recurso. Amanhã pode ser que já estaremos na bandeira laranja, mas hoje é o takeaway, hoje é a teleentrega, tá? E hoje são o comércio eletrônico, né? A venda aquela de processos de bandeira vermelha até semana passada. Então hoje a gente não aconselha, não é o correto, né? A abertura das 10 às 16 não ocorrerá hoje, os restaurantes também não, tá? Então a gente fica nessa expectativa. Dentro do decreto, a partir de quarta, a bandeira vermelha está muito clara no decreto do governador, a não ser que ele altere novamente. E a maior expectativa, Fábio, neste momento, é o nosso recurso da região. Sim. Isso é importante a gente falar aqui, Fábio, porque agora a gente faz um recurso regional, tá? A Associação dos Prefeitos, que entra com esse recurso, não é um recurso individual por prefeitos, por cidades, é um recurso em conjunto, tá? E esse recurso já foi, e se tem sim uma expectativa muito grande da gente voltar para a bandeira laranja. Então hoje a gente aconselha o nosso comércio a trabalhar dentro da bandeira vermelha com restrições, fechado, restaurante também, mas creio que o governador irá deferir esse recurso e voltaremos à bandeira laranja. Essa é a expectativa. Tá, a dúvida ficou aqui, presidente. Então, restaurante, lancheria também tem que ser cumprido esta restrição? Não vai poder abrir as portas hoje, restaurantes? Hoje nós estamos, nesse exato momento, de bandeira vermelha com restrições. Bandeira vermelha com restrições. Hoje, segunda-feira, tá? Não é aconselhável, dentro do entendimento aqui, e antes de entrar no ar contigo, estava falando com a nossa jurídica do Cindy Lojas, a Maristela Migueles Monteiro, onde me deu todo o embasamento. Hoje, o conselho é este, aconselhando, né, que se faça bandeira vermelha. Isso que está no decreto. Flexibilização de bandeira vermelha é de quarta a sábado. Ou o governador deferindo o nosso recurso, aí sim, daqui a pouco poderemos ir para a bandeira laranja. Então, infelizmente, Fábio, hoje, segunda-feira, 10 de agosto, estamos com o nosso comércio e restaurantes fechados. Tá. Não, eu estou olhando aqui o mapa, presidente, enquanto você está conversando, para ver a região 21, nossa aqui, e no mapa da região Covid não aparece a nossa região ainda, viu? No mapa do estado, nos dados aparentemente estaria, mas eu queria ver entre as 4 unidades de saúde que nós temos aqui, a respeito das UTIs, o grau de UTI ocupada. E eu só consigo ver a de Camaquã especificamente. Eu vou dar uma olhada de Guaíba, porque o Rodrigo está conosco também ao vivo aqui no estúdio e quer ele fazer umas colocações. Presidente, muito bom dia. Eu há pouco passei pelo comércio, agora há alguns minutos atrás, e realmente percebi que a orientação do Cindy Lojas é o caminho que os empresários estão seguindo, né? Está com aquela restrição de entrada, o mesmo protocolo que vinha se seguindo até terça-feira da semana passada. Mas eu gostaria de corroborar com o relato do final de semana, falando especificamente do dia de sábado, que eu sei que foi um dia muito importante para o comércio. E a gente, como tu já tinha trazido aqui, né, não houve uma grande mudança de perfil, falando especificamente de Camaquã, de movimentação de pessoas. O que me pareceu muito salutar para o comércio foi, obviamente, que as pessoas estavam aptas para o consumo e estavam sedentas, de fato, por aquela compra
presidente, que muito comum, né, quando se fala em B2C, que é aquela compra muitas vezes por impulso, né, e não aquela compra racional que é a do takeaway, em que tu precisa de um produto e tu vai lá e pede apenas por este produto, sem comprar nada que está ao lado, sem levar talvez aquele item de promoção que nem ficou sabendo que teria. Então eu tenho que fazer esse registro, Fábio, porque eu fui em algumas lojas no sábado e vi o mesmo rigor no controle, não havia aglomeração, havia... Eu acho que os empresários, pelo menos me parece, presidente, eles estão muito cautelosos para mostrar para o governo, bom, não somos nós o problema, cuidamos da saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Teria alguma orientação nesse sentido, realmente, presidente, ou apenas uma percepção minha de que o comércio deu a resposta de que, na prática, não seria ele o causador ou o disseminador, o grande vilão na pandemia? Rodrigo, muita sensibilidade tu faz a tua avaliação e é também a nossa avaliação, o nosso sentimento. Sim, tem essa orientação do Sindlojas para o comércio não varejista, porque a gente sabe, né, Rodrigo, que quando se fala em troca de protocolos, os não essenciais são os primeiros a estar na linha de frente para ser, vamos lá, penalizados com o fechamento. Com isso, sim, gerou um sentimento de muito cuidado da nossa categoria, e hoje nós temos isso como regra. Né? Hoje a gente vê muitos lugares distribuindo máscaras, realmente não deixando entrar o cliente sem máscara, ou algum acompanhante que não tenha máscara, álcool em gel, tendo todos os cuidados com a manutenção e higienização de maquininhas de cartão de crédito, canetas individualizadas por vendedores, também higienização nesse material quando um cliente vai usar dentro da loja. Então, sim, é uma orientação do Sindlojas e muito bem colocado que no sábado foi o ápice, véspera do Dia dos Pais. E o fluxo de movimento no centro estava igual a um sábado de bandeira vermelha. Tá? Então, não é, e ficou muito claro que não é o não varejista, o não essencial, que traz essa população, que traz a aglomeração para o centro. Presidente. Então, isso a gente espera, né, que tenha essa sensibilidade do governo do estado, que ele entenda isso. Nós não podemos mais ficar dessa forma. E eu vejo uns falar assim, olha, já está na hora de mudar os protocolos. Olha, eu tenho para dizer que já passou da hora. Nós ficamos 60 dias com somatório de março com o nosso comércio fechado. 60 dias. Presidente, deixa eu fazer um relato aqui ao vivo para os nossos ouvintes. Eu estou averiguando as UTIs ocupadas na região metropolitana, aonde nós estávamos até semana passada vinculados, tá? Sapucaia do Sul, 100% das UTIs ocupadas. Sapucaia. A questão de Viamão, vamos lá. Gravataí, 84%. Viamão, 92%. Porto Alegre, 83%. Então, a região metropolitana, nós estamos tendo problemas seríssimos, que ainda os índices são altíssimos. A outra informação que é boa, que é o seguinte, o único caso mais preocupante, presidente, é São Jerônimo. Nós temos São Jerônimo, Charqueada, Guaíba e Camaquã, as 4 UTIs que são da nossa região. São Jerônimo, 80% ocupada. Guaíba, 31% ocupado. Camaquã, 50% ocupado. E Charqueadas, 20% ocupado. Então, a nossa micro-região, região de Guaíba, que é onde nós compreendamos, os índices estão muito bons em ocupação de UTI. Eu não sei agora quais os outros índices que somarão-se-ão à definição do governo do estado da nossa bandeira de hoje para amanhã. Na verdade, nossos indicadores, e ontem conversando com o presidente da Associação Silvio, a gente entende que tem indicadores para nos colocar na bandeira laranja. Claro que os outros indicadores que pesam são os óbitos, né? Isso também é um indicador que pesa bastante, mas mesmo assim, me parece que tem uma grande possibilidade da bandeira laranja. E é isso que a gente acaba aguardando. Mas claro, né, Fábio, reforçando, a gente entende a ocupação de UTIs, a gente lamenta, e aqui eu deixo meus sentimentos a todos
que perderam seus entes queridos com essa doença, que não é brincadeira esse vírus, mas a gente não pode ficar 60 dias ali, todos os dias, torcendo por um leito de UTI, torcendo para diminuir o índice, para o não essencial poder trabalhar. Isso não é justo. Já ficou muito comprovado isso lá em março, que não é justo isso conosco. Então, esses protocolos mais flexíveis, eles já eram para ter acontecido antes, porque não foram feitos, por exemplo, assim, ó, vamos lá, barreira sanitária. Quais as cidades da região que fizeram isso? Vamos lá, aí eu deixo aqui uma pergunta, por que se terminou com toque de recolher? Nós estamos dentro da bandeira vermelha e se acabou o toque de recolher. Por que acabou com isso? Por que não se manteve toque de recolher? Por que não se teve barreiras sanitárias? Vamos lá no início a gente falava em testar em massa, tá? Vamos lá, por que isso não ocorreu? Então, esses protocolos paralelos não ocorreram e tudo foi canalizado no fechamento do comércio. Tudo era fechamento do comércio. Até mesmo os prefeitos vindo dizer que entende que o comércio não é o culpado. Pô, como assim? Entende que o comércio não é culpado e não faz uma frente junto ao governador para dizer, governador, o protocolo está equivocado, né? E infelizmente isso se passou o somatório de 60 dias. Vamos lá, vamos falar um pouco, Fábio, aquele dia eu fiz uma pergunta para a prefeita sobre o lockdown de Pelotas, tá? Eu tenho muitos amigos que moram em Pelotas. Ela anunciou o lockdown na quarta-feira. Queria fazer o lockdown começando no sábado. O que aconteceu em Pelotas? Aglomerações de quarta, quinta, sexta e sábado. A população foi para o centro, a população foi comprar em massa nos supermercados, em massa no comércio, em massa dentro das farmácias para poder passar os 3 dias de lockdown. Ou seja, ela antecipou o lockdown, antecipou uma aglomeração desnecessária. Então teve contato igual. Então são coisas que a gente acaba não entendendo. E a gente tem a compreensão que poderia ter outros tipos de protocolos, a não ser o fechamento de restrições do nosso comércio. Só uma correção, Otávio, a gente até tinha falado daqui a pouco, até um comerciante, na verdade um dono de restaurante havia nos alertado agora aqui. Os restaurantes, na verdade, eles podem funcionar de segunda a sexta na faixa do horário de almoço. Eu acho que essa regra ela prevalece, né? Ou ela expirou junto com o decreto, junto com ela não está datado aqui até o sábado. Enquanto nós estávamos aqui agora, eu recebo do pessoal dos restaurantes aqui, que a gente tem uma conexão grande, sim. Que o anexo, sim, no horário do almoço fica. Ele permanece. Ele pega segunda e terça junto. Tá bom. Ele está me colocando aqui, até quero agradecer ao Diego Barreto, que está me passando as informações, que ele está muito conectado com os restaurantes, então acaba ficando no horário de meio-dia, né? Até no horário de meio-dia, pega segunda e terça também. Também. Aí só à noite que se funciona o sistema de teleentrega. Aí claro, se a gente voltando para laranja, e aí ela acaba mudando um pouco os protocolos. Claro. Tá. Não, mas foi bom o dia. E eu sei que todos os esforços, presidente, estão justamente por isso. A gente entrevistou ainda no sábado passado, no programa Esquina Democrática, o prefeito Silvio Rafaeli, que é na verdade, o presidente, né, da Associação dos Municípios aqui da região, e ele já se mostrou muito otimista, surpreso com a decisão, obviamente, do fechamento, né, da bandeira vermelha, da manutenção da bandeira vermelha, até por considerar ela injusta, já que ela considerava uma situação que não existe mais, né, presidente, que é uma situação de colada a região metropolitana. Ele considera injusta, mas me pareceu também muito otimista, a sua fala também me parece muito otimista, na certeza de que poderemos sair da bandeira vermelha e aí sim teríamos uma situação mais flexível, até porque entendemos, acho que ficou muito claro entre todos aqui, né, de que a nossa situação, comparando, obviamente, com a situação da região metropolitana de Iguamigo e a região de Guaíba, a qual pertencemos, comparando a região metropolitana, os nossos dados são
muito melhores, né? A ocupação de leitos, tanto leitos Covid, que são os leitos simples, ou UTIs, elas estão ali todas num patamar de bandeira verde, regular, obviamente. Mas os óbitos, como tu já alertou aí, é o que preocupa um pouco mais. Mas eu acredito que seria a grande aposta para esta segunda-feira. Depois sim trabalhar numa questão mais macro junto com a própria FEComércio, porque dentro da bandeira vermelha haja um horário diário em que o chamado não essencial pudesse também operar, né, presidente? Acho que seriam essas duas frentes, né? A gente acaba tendo essas frentes, Rodrigo, porque assim, nós precisamos entender, eu dentro das reuniões que eu pude participar, eu sempre deixei muito claro que nós tínhamos como prioridade, até mesmo antes de vir as UTIs, era a mudança de protocolo. Tá? A FEComércio sempre bateu muito nas questões de mudança de protocolo, principalmente protocolo semelhante às academias, que nós estamos falando ali de 16 metros quadrados por cliente. Isto claramente já poderia ter sido alterado ao governo do Estado, até mesmo antes das UTIs. Claro que as UTIs ela favoreceu a micro-região mais ainda, mas nós precisamos continuar lutando pelo protocolo do governo do Estado de flexibilizar. Por quê? Porque nós estamos numa micro-região e, lamentavelmente, a gente sabe que o comércio não é quem aglomera a população, mas essa micro-região ela pode em algum momento voltar para a vermelha. E se isso vir a acontecer, nós não podemos mais retroceder o comércio. Então são duas coisas paralelas. A micro-região é uma delas, e aí a gente precisa cuidar bem desse processo, mas a alteração do protocolo do distanciamento controlado, para mim, é a melhor notícia se o governador manter este anexo. Claro que, vamos lá, entre aspas, né, abrindo um parênteses aí, não sou a favor de horário reduzido. Nunca fui. Acho que isso também é um equívoco. No momento que tu reduz o horário, e aí eu entro até no supermercado, a capacidade, né? Tu reduz o horário, tu aumenta a aglomeração. É que nem no transporte público, né, presidente? Oi? É que nem o transporte público. No momento que tu tira ônibus das ruas, na verdade, tu concentra a população naqueles poucos horários que foram destinados para o transporte. Isso. Então, acaba ainda... evoluímos. Vamos lá, se o governador mantém o anexo de quarta-feira até sábado, das 10 às 16, ótimo. A gente deu um passo importante. Mas a redução de horário, ela acaba aumentando aglomerações. Para mim, no meu entendimento, o supermercado tinha que ser até as 10 da noite. Tinha que ser até as 11 horas da noite. Quanto maior o espaço tiver, menos aglomerações, né, vai ter dentro desses estabelecimentos. Mas já tem um passo muito importante aí, que é este anexo. Esperamos que se mantenha e esperamos que a gente volte à bandeira laranja nesta semana. Muito bem. Presidente Otávio Moraes, presidente do Cindiloja Costa Doce, muito obrigado pelo teu retorno. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí o possível para voltarmos à normalidade. A qualquer momento a gente volta a conversar de novo, tendo alguma alteração. Tá bom, Otávio? Fábio, muito obrigado. Quero só deixar um recado para a população. Nós precisamos ter a consciência que a população tenha de ficar em casa se possível. Quem é do grupo de risco, não sair para o centro, não fazer festinhas particulares, não compartilhar chimarrão em praça, usar a máscara do jeito correto. Ela não é no queixo, ela não é com o nariz para fora, só protegendo a boca. Então nós precisamos ter esses cuidados, por favor. Isso a gente pede encarecidamente à população, porque isto sim é importante para manter e salvar vidas. Muito bem, obrigado, Otávio. 10h31, Rodrigo. Fabio, na outra ponta, no outro lado, a gente viu aí um completo, como eu poderia dizer, desrespeito, né? Nem mesmo na bandeira vermelha, né, esses efeitos duros da pandemia do novo coronavírus foram capazes de evitar as aglomerações em Camaquã. Em acusticfm.com.br tem vídeos de pessoas, na maioria jovens, bebendo, consumindo, obviamente, aí um vídeo, bebida alcoólica, compartilhando chimarrão, como disse o presidente.
aglomerados em postos de gasolina, postos de combustíveis e no centro. O posto também não é o vilão, tá, gente? As pessoas se reúnem lá apenas porque escolheram aquele lugar. Semana retrasada escolheram a prainha, a prefeitura teve que cavocar na prainha para impedir que as pessoas se aglomerassem lá. Saíram de lá, foram para a esquina do cruzamento da Zeca Neto com a Presidente Vargas, ficaram muito visíveis, a brigada fez ação, foram para outro posto aqui no centro, ficou ainda visível, a brigada fez ação, foram para um posto na beira da BR-116. E muitas vezes, Fábio, aí eu preciso fazer uma justiça aqui com as instituições, com as empresas, muitas dessas pessoas que estão bebendo, dirigindo e se aglomerando, ainda passaram muitas vezes no mercado de tarde, compraram as latinhas, colocam na bolsinha térmica e vão beber nestes lugares. Ocupam o lugar destinado aos clientes, infelizmente colocam os estabelecimentos como foco muitas vezes de fiscalização. Constrangendo né? Constrange, obviamente, né? Sai do controle, mas o grande sinal que fica é o do desrespeito e parece que nem todo mundo está puxando para o mesmo lado quando diz respeito aí ao combate do novo coronavírus, a combater a aglomeração. Pode estarem, são funcionários de alguma das empresas que estão fechadas, né? Em função disso também, né, Rodrigo? Eu trago aqui um relato rápido, Fábio, só para finalizar minha participação de uma empresa. Eu vou resumir para não identificar onde é. Mas imagina uma situação em que um funcionário está com um atestado, está afastado por suspeita do novo coronavírus. O profissional deveria, obviamente, estar em isolamento. O profissional não estava em isolamento, estava não neste fim de semana, ainda no outro, aproveitando o domingo de sol, passeando na casa de outras pessoas, quando, para surpresa desagradável desta pessoa, ele foi flagrado pelos proprietários da empresa em que ele desempenha a função. Né? É difícil, né? O maior problema nesta questão foi além, obviamente, da quebra de confiança, né, Fábio? Que isso é secundário, mas o expor outras pessoas, porque no momento que tu ainda está sob um atestado médico que te afasta do trabalho por suspeita do novo coronavírus, o ato de não estar em isolamento, estar passeando na casa, muitas vezes, de um amigo, de um namorado, de uma namorada, é o que ainda fica muito claro o descomprometimento daqueles que compõem aí, né, o quadro de funcionários. Obviamente, provavelmente o desfecho, Fábio, vai ser só um, né? Que coisa, que difícil, meu amigo, e nós já vamos voltar aí com mais assuntos depois do intervalo. Dá para nós falar o assunto agora? Ah, não, primeiro temos que... Eu quero passar a denúncia do vereador Fabiano aí, que me chamou a atenção, olha... Então assim, ó, Yuri, no próximo bloco, volta a denúncia do vereador Fabiano. E nós já vamos falar com o Jean Germani também, vamos falar sobre um assunto muitíssimo interessante com ele. Então, rapidinho, nós já voltamos. Acústica e a hora certa. 10h35. Compre em até 20 vezes com primeiro pagamento só em novembro. Só nas lojas Colombo. Lavadora de roupas Electrolux 12 quilos por 175 mensais. Conjunto Box Casal Ecoflex por 109 mensais. Forno elétrico 45 litros por apenas R$ 42 mensais. Batedeira ou liquidificador Cadence por 109 à vista cada. Compre com toda a segurança pelo WhatsApp dos nossos vendedores. Basta acessar o site, clicar no link Nossas Lojas e buscar o número do seu vendedor favorito. Lojas Colombo. A evolução é constante no DNA da Stara. Por isso ela tem para você as melhores máquinas agrícolas que trazem maior produtividade para a sua lavoura. Procurando tecnologia, inovação e maior eficiência? Então vá até a concessionária pioneira Comércio de Máquinas Agrícolas e confira o que tem de melhor para você, produtor rural. Stara, evolução constante. Em Camaquã, na BR-116. Fone 3671-1013. Cuidar da saúde dos seus olhos é essencial para nós das Óticas Carol. Informamos que estamos com a loja aberta, seguindo todos os protocolos de proteção para a sua segurança.